Fiel, quem acompanha o Papão já sentiu que 2026 começou antes mesmo da virada do calendário. A movimentação já é outra, o clima já mudou e a chegada do novo comandante deixou todo mundo ligado. O Paysandu confirmou Júnior Rocha para assumir o time e, sinceramente, deu para sentir um ar diferente no ar, como se o clube tivesse finalmente colocado os pés num caminho mais firme depois de tudo o que aconteceu. O torcedor já estava esperando um nome que mostrasse planejamento, que apontasse para um projeto real, e dessa vez parece que o barco vai navegar com mais segurança. Júnior Rocha chega com 44 anos, gaúcho de São Leopoldo, alguém que conhece o campo não só do lado de fora, mas também como quem já pisou ali dentro, já correu, já disputou bola dividida e sabe o quanto é difícil se manter firme num esporte tão competitivo. Ele foi jogador por cerca de 8 anos e virou treinador em 2011, dando início a uma trajetória cheia de trabalhos consistentes. Em termos de rodagem, é alguém que acumulou uma quantidade impressionante de jogos tanto na segunda divisão quanto na terceira, enfrentando cenários totalmente diferentes, de clubes com boa estrutura até aqueles que vivem batalhando todos os dias para fazer o básico. O trabalho dele mais lembrado, claro, é o da Luverdense. Em 2013, ele comandou o time no acesso da terceira para a segunda divisão e conseguiu manter a equipe lá por 3 temporadas seguidas. Isso, em qualquer contexto, já mostra a capacidade dele de estruturar um elenco e colocá-lo para competir com regularidade, mesmo sem estrelas, mesmo sem grandes recursos. E não foi só isso. Anos depois, já em 2023, ele voltou a repetir a dose ao comandar a Ferroviária no acesso para a segunda divisão. Ou seja, não é coincidência, não é acaso. Ele sabe o caminho. O currículo dele passa por clubes tradicionais como Guarani, Inter de Limeira, Novo Horizontino, CRB e Santa Cruz, sempre com uma característica muito marcante nos times que ele monta: agressividade quando tem a bola e organização quando precisa se defender. E para quem conhece o DNA do Papão, esse estilo conversa perfeitamente com aquilo que a Fiel gosta de ver em campo. O torcedor do Paysandu não suporta ver o time recuado por longos minutos. O Papão gosta de jogo, gosta de iniciativa, gosta de ter volume, e Júnior Rocha é exatamente o tipo de treinador que trabalha com essa filosofia. Nos últimos anos, de 2022 até 2025, ele esteve focado exclusivamente na terceira divisão, comandando clubes diferentes e levando todos ao quadrangular final. Isso diz muito sobre conhecimento de competição, de perfil de atleta, de leitura de calendário, de como montar elenco dentro das limitações que esse nível apresenta. Para o Paysandu, que está reorganizando as finanças e não vai montar um time milionário, isso pesa demais. Não adianta trazer nomes midiáticos se o encaixe não existe. O que o Papão precisa agora é de coerência, atletas que entendam a realidade da Série C e que tenham força para competir até o último minuto. Em 2025, ele esteve no Caxias e levou a equipe ao primeiro lugar da fase inicial, aquela com 20 clubes. O time avançou ao quadrangular, não conseguiu o acesso, mas o desempenho chamou atenção pelo equilíbrio e pela maneira como ele conduziu a campanha. E o mais interessante é que, embora nunca tenha treinado Paysandu antes, ele conhece bem a atmosfera do Mangueirão e da Curuzu. Já veio jogar contra, já sentiu a pressão da arquibancada, já viu o que acontece quando a Fiel empurra. E isso faz diferença. Não é só chegar e aprender. Ele já sabe onde está pisando. O anúncio dele veio junto da chegada de Marcelo Santana para comandar o departamento de futebol. Os dois já começaram a trabalhar alinhados, discutindo perfis, ajustando o planejamento, estudando o mercado e avaliando tudo aquilo que pode ser feito nos primeiros passos dessa nova temporada. Júnior Rocha gravou aquele vídeo rápido, daqueles de começo de trabalho, com a fala segura de quem sabe que o desafio é grande, mas também sabe que pega um clube gigante, com uma torcida que abraça de verdade e que vive o time de um jeito único. Ele deve desembarcar em Belém nesses dias para iniciar de perto a montagem do elenco, conversar com os setores internos e colocar a mão na massa definitivamente. E é impossível não comparar tudo isso com o que foi 2025. Esse ano foi duro, foi doloroso, foi daqueles que testam até a fé do torcedor mais otimista. Mas ao mesmo tempo parece que tudo o que precisava dar errado já deu. O rebaixamento machucou, doeu, mas o sentimento agora é quase de recomeço. A Fiel,
apesar de tudo, está pronta para empurrar mais uma vez. Quem torce pelo Paysandu nunca desiste. E esse é o principal combustível para 2026. O torcedor precisa entender também que não vai ter elenco cheio de medalhão, não vai ter jogador de nome famoso chegando toda semana. A realidade atual do clube não permite isso. Mas isso não quer dizer que o time será fraco. Pelo contrário. A ideia é montar um elenco jovem, com jogadores que tenham vontade, que estejam famintos por oportunidade, que comprem a ideia do treinador e que honrem a camisa dentro de campo. E, claro, com salários e direitos em dia, algo que a direção garante que vai seguir à risca. E se isso não for cumprido, o torcedor vai cobrar, como sempre fez. Dentro desse cenário, Júnior Rocha encaixa perfeitamente. Ele aceita o desafio, sabe que não terá um elenco de estrelas, mas terá um grupo competitivo. Ele escolheu vir. Ele sabe da força da Curuzu lotada, da vibração do Mangueirão pulsando, da pressão que faz qualquer adversário sentir o peso do Papão. E isso já coloca ele um passo à frente porque mostra que não veio iludido, veio sabendo da responsabilidade imensa que é comandar o Paysandu. A despedida do atacante, que usou as redes para agradecer o clube e a torcida, também mexeu com os sentimentos da fiel. Ele se entregou, correspondeu, viveu o clima do Papão como poucos e por isso a saída pesa. O carinho que ele criou com o torcedor não se apaga, mas o futebol segue, as histórias continuam e agora o foco é total na reconstrução que começa imediatamente. 2025 acabou para o Paysandu no momento em que o time deixou o campo naquele último jogo. A partir dali, o relógio virou. As contratações que devem aparecer nos próximos dias já devem ter influência direta do treinador, do executivo e da comissão de futebol. O torcedor está ansioso e isso é natural. Quando muda treinador, muda comando e muda a energia, a curiosidade toma conta. Mas o mais importante é que o projeto está andando, está se movimentando e já mostra que 2026 começa com atitude. É confiança, é foco, é reconstrução e é esperança. E quando a gente fala de reconstrução, não é só sobre contratar jogador e trocar treinador. É sobre resgatar a autoestima de um clube inteiro, reorganizar processos, recuperar a confiança do torcedor e trazer de volta aquele sentimento de que o Papão entra em qualquer competição para brigar lá em cima. O Paysandu tem história demais para ficar encurralado, para viver apagado, para se acostumar com situações que não combinam com a camisa. 2026 precisa ser um ano em que o clube retoma o próprio tamanho e deixa claro que aprendeu com todos os tombos recentes. A expectativa em cima do trabalho do Júnior Rocha é grande justamente porque ele tem aquele jeito de treinador que constrói primeiro o ambiente, depois o elenco e, por último, o time em campo. Ele é daqueles que não se desesperam com a primeira turbulência, que sabem que Série C é um campeonato longo, com campos pesados, viagens complicadas, estádios acanhados e jogos em que a técnica nem sempre prevalece. Quem domina a Série C não é quem tem o jogador mais caro, e sim quem consegue ser constante, quem não quebra mentalmente na primeira derrota, quem entende que a competição é mais sobre resiliência do que sobre brilho. E isso ele conhece como poucos. Quando ele estava no Caxias, dava para perceber como o grupo era extremamente comprometido com o que ele pedia. Mesmo sem grandes nomes, o time tinha padrão, tinha disciplina, tinha confiança para jogar fora de casa sem se esconder. Isso é trabalho de treinador. É ali, no vestiário, antes do jogo, nos treinos da semana, na conversa individual, que você constrói um elenco que vai entregar intensidade até o último minuto. E é exatamente isso que o Papão precisa. O torcedor não pede perfeição, o torcedor pede entrega, pede atitude, pede que cada jogador entenda o que significa vestir essa camisa. E a verdade é que a Curuzu e o Mangueirão transformam qualquer elenco. Quem já entrou nesses estádios sabe como a atmosfera muda tudo. Quando a fiel vem junto, grita, empurra, vibra, o time cresce. A pressão vira combustível. E isso pode ser uma arma pesada em 2026. A grande diferença é que, com um treinador que já entendeu essa energia, o elenco pode ser montado já pensando nesse estilo. Jogadores que aguentem intensidade, que tenham velocidade, que suportem jogar num ambiente que exige o máximo o tempo todo. O Paysandu não combina com jogo morno.
O Papão não combina com time que fica esperando demais. A torcida sente quando o time não está querendo, e isso não pode acontecer. A diretoria sabe disso. E apesar de todos os erros recentes, parece que o grupo que começa essa nova fase está mais consciente da responsabilidade. O torcedor cansou de discursos vazios, cansou de promessas que não viram realidade. Agora é ação. Agora é planejamento. Agora é colocar o clube no trilho sem romantizar dificuldade. E o próprio Júnior Rocha já demonstrou que não gosta de trabalhar improvisando. Ele quer um elenco que faça sentido, que tenha reposições equilibradas, que permita mudanças sem perder identidade. Ele quer um time com um meio-campo forte, e isso se encaixa completamente com a ideia de montar uma base sólida, principalmente jogando numa competição tão disputada. É por isso que ele gosta muito da formação com aquele quadrado no meio, algo que deu muito certo com ele em outros clubes. Esse tipo de organização dá sustentação para o time ser ofensivo sem virar refém do contra-ataque adversário. O Papão sempre foi reconhecido como um time que gosta de ter intensidade pelos lados, de chegar com muita gente na frente, de colocar velocidade no jogo. Mas isso só funciona quando existe estrutura por trás. E parece que, finalmente, existe um plano que leva isso em conta. A saída do atacante que conquistou a Fiel também mexe muito com o emocional do torcedor, porque ele virou um símbolo da luta no campo. Mesmo sem acesso, mesmo com todas as dificuldades, ele se entregou. Quando um jogador deixa esse tipo de impacto, a torcida sente de verdade. Mas a forma como ele se despediu mostrou respeito, gratidão e carinho. Não é um rompimento traumático. É aquela despedida que deixa portas abertas, que mostra que ele entendeu o tamanho do Paysandu. E às vezes, no futebol, as histórias se cruzam de novo lá na frente. Mas, por enquanto, é hora de olhar para a frente. O clube já trabalha com uma lista de perfis que se encaixam no que o treinador quer. Não necessariamente nomes conhecidos, mas jogadores que têm características que ele valoriza: intensidade, agressividade, disciplina tática e espírito competitivo. Não adianta buscar atleta que não se encaixa na filosofia. E isso foi um dos grandes erros de outros anos, quando o Papão montava elencos com jogadores de nome, mas que não tinham nada a ver com a realidade da Série C. Agora não. Agora a ideia é seguir um padrão claro desde o primeiro dia. E é por isso que o torcedor já começou a sentir uma energia diferente. A sensação é de que, depois de tantos tropeços, o clube finalmente entendeu que planejamento não é luxo. É necessidade. E 2026 começa com essa mentalidade. A própria fala do treinador, ainda de longe, antes mesmo de chegar a Belém, já mostrou firmeza. Ele sabe que o Papão é gigante, mas também sabe que o momento pede pés no chão, foco e trabalho duro. Ele sabe que vai ser cobrado, e não só pelos resultados, mas pela postura do time, pela identidade em campo, pela capacidade de fazer o Paysandu jogar como o torcedor gosta. E o torcedor, por sua vez, também está com saudade. Saudade da Curuzu cheia, saudade do Mangueirão pulsando, saudade da vibração que só quem é do Papão entende. E essa saudade não é só de estádio. É saudade de sentir orgulho. Saudade de olhar para o time e saber que tem luta ali, que tem verdade. Saudade de ver o Papão brigando lá em cima, onde deve estar. A temporada nova traz também aquela expectativa gostosa de observar as primeiras contratações, acompanhar os treinamentos iniciais, ver quais jogadores vão se destacar e como o treinador vai montar o esqueleto do time. Cada nome que chegar agora já vem com o peso da reconstrução. Cada atleta vai ser recebido com cobrança, mas também com apoio, porque a Fiel, quando vê entrega, abraça com força. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O clima no entorno da Curuzu virou um redemoinho de comentários abafados, passos apressados e telefones tocando sem parar. Nos corredores internos, ninguém fala abertamente, mas todos sussurram o mesmo nome: Rossi. O atacante, conhecido por sua explosão em campo e por ser um dos rostos mais reconhecidos do Paysandu, teria comunicado algo que caiu como um balde de água gelada no clube.
Nada foi dito oficialmente, é claro, e talvez por isso o burburinho tenha ganhado força ainda maior. Fontes próximas ao elenco, que pediram anonimato, afirmam que a decisão do jogador teria sido tomada após uma conversa reservada com a diretoria. Alguns falam em proposta tentadora vinda de fora, outros citam desgaste pessoal, um cansaço acumulado que pesaria mais do que qualquer contrato. Há quem diga até que o próprio Rossi teria ficado emocionado ao comentar o assunto com colegas de vestiário, deixando claro que não se tratava de algo simples. Por enquanto, o Paysandu mantém silêncio absoluto, o que só alimenta a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. A torcida, sempre atenta, já começou a lotar as redes sociais com perguntas, teorias e até declarações de despedida, mesmo sem qualquer anúncio oficial. A inquietação é evidente. Há quem garanta que o atacante estaria se despedindo discretamente de funcionários do clube, num gesto contido de gratidão, outros afirmam que ele apenas tem evitado holofotes para não ampliar a tensão. Rossi, cujo estilo agressivo e habilidade de romper marcações se tornaram marca registrada no Papão, sempre foi visto como peça-chave no elenco. Sua possível saída seria um golpe duro não apenas pelo impacto esportivo, mas pelo simbolismo. É raro encontrar um jogador que, em tão pouco tempo, conquiste espaço emocional tão grande entre torcedores. Enquanto nada é confirmado, o rumor cresce, respira e se espalha. É como se toda Belém aguardasse, com o coração preso na garganta, o próximo capítulo dessa novela que ninguém queria assistir, mas que ninguém consegue ignorar. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!